Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou aqui para trazer o nosso segundo vídeo da semana. Como é o segundo vídeo? É o vídeo do nosso quadro Pessoas Notáveis Mentes Brilhantes. Eu realmente preciso falar que eu fiquei um pouco em dúvida no que se encaixa esse vídeo, porque ao mesmo tempo que eu acho que teve crime no meio dessa história toda, eu acho que essas pessoas que estão envolvidas, porque não é a história de uma pessoa em específico, é a história de 7 pessoas que vão se encontrar por algum motivo e aí vocês vão entender o que vai acontecer. Enfim, é uma tragédia. Já vou adiantar pra vocês. E eu acho que essas pessoas merecem ser lembradas. E o legado que elas deixaram também, porque cada um foi importante na sua área de atuação. Então eu acho que, assim, não foram só 7 vidas destruídas. Foram 7 famílias, 7 filhos que não têm mais os pais, 7 maridos que não têm mais as esposas, ou 7 esposos que não têm mais as esposas. Então, assim, é um caso que mexe bastante, porque é uma história muito triste e poderia muito bem ter sido evitado. E eu, por isso, resolvi trazer essa história aqui pra vocês hoje. Eu espero que vocês gostem do vídeo. E eu já peço que vocês deixem o like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. É isso, vamos começar. Vocês devem estar se perguntando, tipo, mas que história é essa, então, né? Tipo, 7 pessoas, como que você vai contar uma história que envolve 7 pessoas? Mas é que, assim, ó, é uma história, e aí, em certo ponto, essas 7 pessoas vão entrar nessa história, e essa história vai se tornar um ponto em comum na vida de todo mundo, e vai ser o ponto em comum e o ponto final na vida de todos. Então, por isso que eu resolvi trazer o vídeo. E eu tô me referindo à história do trágico ônibus espacial da NASA, o terceiro ônibus que a NASA fazia, né, no ano de 1986, que deu praticamente tudo errado. Era o terceiro ônibus espacial que eles faziam e era o primeiro ônibus que ia ser enviado com uma pessoa civil dentro, né, que no caso foi uma professora que foi selecionada. Eu vou falar mais pra frente da tripulação, enfim. Antes desse ônibus, que era o chamado Challenger, eu vou estar deixando o nome escrito aqui na tela pra vocês. Houve o ônibus chamado Enterprise, que era o outro ônibus que a NASA fez também. Só que esse ônibus ele nem chegou a sair da atmosfera terrestre. E também teve o ônibus chamado Columbia, que foi o primeiro ônibus a chegar realmente no espaço. A construção desse ônibus foi finalizada em julho do ano de 1982. O nome dele ele foi escolhido propositalmente em homenagem a uma embarcação que estava realizando a sua navegação por lá, né, no Oceano Pacífico e no Atlântico. E o nome dessa embarcação era HMS Challenger, então eles pegaram o Challenger e colocaram de nome para o ônibus espacial. Então por isso que ele se chama desta forma. E este ônibus foi responsável por realizar a missão chamada STS-51L. Nessa época ele já tinha realizado 9 missões e todas elas haviam sido bem sucedidas. Não aconteceu nada de estranho e nada que chamasse a atenção dos engenheiros ou da tripulação. Ou da galera que controlava ali, né, os voos, enfim, que mexia com essa parte mais mecânica. E eles não perceberam nada de estranho, então, tipo, tava tudo ok, tudo nos conformes. Ele foi o responsável por realizar a primeira caminhada espacial, né, no dia 7 de abril do ano de 1983. Também foi o responsável por levar a primeira mulher americana para o espaço e os primeiros astronautas negros. Esse veículo tinha o objetivo inicial de ser apenas um veículo teste, não era para ele ser passado adiante nem para levarem ele para o espaço, mas a NASA resolveu passar esse projeto para frente, então acabou que por conta disso eles demoraram um pouquinho para lançar ele, porque eles tinham que resolver alguns problemas técnicos existentes, então eles decidiram lançar ele no dia 4 de abril do ano de 1983. Dali em diante, todas as viagens feitas pelo Challenger foram consideradas seguras e extremamente confiáveis, vamos dizer assim. Eram todas controladas por uma agência confiável, inclusive, né? Então, era uma coisa que passava bastante credibilidade, né? O histórico de viagens dele era muito bom, não tinha nada estranho nele, estava tudo certo. Então, é nesse 10º lançamento que eles resolveram fazer uma coisa inédita, que seria colocar a primeira civil no espaço, que é aquela professora que eu citei anteriormente pra vocês, que eu vou falar mais à frente um pouquinho mais sobre ela. Gente, eu vou estar falando agora pra vocês um pouquinho sobre a tripulação. Essa tripulação era constituída basicamente por 7 pessoas. Uma delas era uma civil, que era a professora, que eu vou estar falando mais à frente pra vocês. Eu vou começar a descrever na ordem que eu tenho escrito aqui. Então, a tripulação era composta por Francis Richard Dick Scooby. Ele era um tenente-coronel que nasceu dia 19 de maio de 1939. Ele era um astronauta norte-americano. A patente dele era comandante. Ele era casado com Virginia Joan Kent. E ele era membro da Força Aérea dos Estados Unidos. Ele acabou participando da Guerra do Vietnã e ele morreu com 46 anos de idade. Nessa tragédia do ônibus, né? Enfim. O próximo que a gente tem nessa tripulação era o Michael John Smith. Ele nasceu dia 30 de abril de 1945. Ele foi um capitão da Marinha dos Estados Unidos. Ele era casado com Jane Smith. Ele tinha 3 filhos.
Ele participou da Guerra do Vietnã também e ele foi selecionado para o programa de astronautas em maio de 1980. A próxima pessoa que a gente tem é uma mulher, é a Judith Arlene Resnick. Ela nasceu dia 5 de abril de 1949, ela era astronauta da NASA, foi engenheira elétrica, engenheira de software, engenheira biomédica e piloto, e ela morreu com 36 anos de idade. A próxima pessoa que a gente vai ter é o Ellison Onizuka. Ele foi um engenheiro de testes de voo e astronauta, atuou também como engenheiro de pesquisa e ele morreu com 39 anos de idade. Todos morreram no voo de lançamento do Challenger. A próxima pessoa que a gente vai ter é o Ronald Irving McNair. Ele nasceu dia 21 de outubro de 1950. Ele foi astronauta e físico norte-americano. Foi o segundo afro-americano a voar no espaço e ele morreu com 35 anos. A próxima pessoa é o Gregory Bruce Jarvis. Ele nasceu dia 24 de agosto de 1944. Ele era casado com Marcia Jarvis. Era um engenheiro elétrico e astronauta especialista de carga. Ele atuou na Força Aérea dos Estados Unidos como capitão e ele morreu com 41 anos de idade. Agora eu vou falar sobre a parte da civil que eu falei pra vocês. Esse lançamento ele seria marcado por esse fato inédito que levaria a primeira civil ao espaço. Ela era uma professora de história chamada Krista McAuliffe. Ela nasceu dia 2 de setembro de 1948, era casada com Stephen McAuliffe, tinha 2 filhos e ela foi selecionada em um programa chamado Projeto Professor no Espaço. Esse programa ele foi anunciado por Ronald Reagan em 1984, com o objetivo de inspirar os alunos, honrar professores e estimular o interesse da matemática, de ciência e exploração espacial. Ele consistia basicamente em enviar um professor no ônibus espacial para a órbita terrestre, para que de lá ele pudesse dar aula para as crianças estadunidenses, além de voltar com uma bagagem de experiências e histórias muito interessantes para poder contar. Ela tinha algumas especializações em história americana e estudos sociais. Ela também possuía uma paixão muito grande pelo espaço, por isso que ela entrou nesse programa e foi selecionada e conseguiu ter a vaga neste projeto, para mandarem a primeira civil para o espaço. Após ela ser selecionada entre 11 mil professores, ela deixou então de dar aulas e ela teve o seu salário pago pela NASA, nesse período em que ela ficou afastada do trabalho original dela ali, porque ela estava fazendo o treinamento que a NASA fornecia, o treinamento para esse voo. Então ela se ausentou das suas aulas para poder dedicar o seu tempo para isso. Um dos objetivos dessa viagem era implantar o Tracking Data Relay Satellite 2, e eles também iam levar junto para essa expedição o Halley Comet Experiment Deployable, que é basicamente um modelo livre que é projetado para observar a cauda do cometa Halley, que ele iria passar pela Terra no mês seguinte, com 2 espectrômetros, ele tinha, e 2 câmeras. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o pré-lançamento. Lembrando que lá onde aconteceu o lançamento fazia muito frio, era lá no Cabo Canaveral, que fica localizado na Flórida, e isso tudo era em janeiro do ano de 1986. O lançamento estava previsto para ser feito dia 22 de janeiro, mas acabou que por conta de condições de previsão de mau tempo, no caso, foi adiado. Foi primeiro adiado para o dia 23, depois para o dia 24. Também foi adiado pelo motivo de a missão anterior ela havia atrasado um pouco para acabar. Então, por conta disso, acabou atrasando o começo desta missão atual. Então, eles adiaram do dia 22 para o dia 23 e do dia 23 para o dia 24, por conta de condições climáticas, que não favoreceriam o lançamento naquela data. Foi então decidido que seria feito o lançamento no dia 25 de janeiro, mas por conta das condições de mau tempo no local em que ele ia pousar e tudo mais, eles adiaram de novo. Então, adiaram para o dia 26, estava com tempo ruim, eles adiaram para o dia 27 de janeiro, porque ele ia pousar lá na Dakar, que fica no Senegal, e lá também estava com condições climáticas péssimas, então não estava nada favorecendo o lançamento, Deveria ter adiado mais, porque as condições não estavam propícias para fazer um feito desse tipo. Naquele dia aconteceu alguns problemas com a escotilha externa e também com condições climáticas, então acabou que atrasou mais um pouco esse lançamento. E as previsões para o próximo dia também eram de temperaturas baixíssimas, que ia chegar a menos 1 grau Celsius. Então, era extremamente negativa a temperatura, ou seja, extremamente frio. Eles nunca tinham testado o ônibus naquelas condições de temperatura extremas, então eles não sabiam realmente se aquilo era seguro, Eles não fizeram testes adequados para ver se ele suportava esse tipo de temperatura, Então, essa temperatura, lembrando que de menos 1 ali, ela era a temperatura mínima permitida para o lançamento acontecer. Então, não era uma temperatura de segurança, não tinha uma margem de erro de segurança ali. Era a temperatura mínima, mas eu acho que para ter uma segurança maior, devia ter sido considerada essa temperatura, não a temperatura necessária para poderem fazer o lançamento,
Como diz o nome, ela é a temperatura mínima, então não deveriam ter feito o lançamento com ela. Deveriam ter esperado uma temperatura mais própria para fazer esse tipo de coisa. Eles não sabiam se o ônibus ia aguentar aquele tipo de condição adversa de tempo. Até porque, falando especificamente de um componente principal, que são os O-rings, esses componentes eles são basicamente anéis, enfim, e eles haviam sido testados para o lançamento, mas não nessas condições de temperatura. Então, assim, os testes que foram feitos não eram testes que estavam adequados com a realidade, tipo assim, eles não testaram num clima muito tenso, assim. Eles testaram num clima, tipo, normal. E naquele dia não estava com clima normal. Ou seja, eles não sabiam se ia dar certo ou não. Eles meio que foram na sorte. No ano de 1985, os engenheiros da empresa da engenharia Thiokol, eles estavam preocupados com os efeitos da baixa temperatura nos componentes do ônibus, né? E eles estavam preocupados no reforço da nave também. Um deles, que era o Bob Ebelin, em outubro de 1985, ele escreveu um memorando intitulado de Socorro, para alertar sobre os perigos das baixas temperaturas e como elas iriam afetar o foguete ali, né, o ônibus espacial. Que basicamente ia afetar principalmente os anéis, que são esses O-rings. São anéis que servem para vedar os foguetes de propulsão, então é basicamente o que protege. Se não tiver aquela vedação, vai dar tudo errado. É basicamente, nem se a gente for muito técnico, a gente não precisa ir muito longe para entender o quão importantes são esses elementos na constituição do foguete. Por conta disso, após essas condições ruins de tempo, no dia 28 de janeiro de 1986, o pessoal da NASA foi lembrar dos alertas que o engenheiro da empresa ali, ele havia feito para eles sobre as condições baixas de temperatura. Aí, depois disso, houveram várias discussões e aí eles acreditaram que eles deveriam fazer o lançamento do foguete logo, porque tinha um público aguardando ansiosamente para aquele momento, sabe? Mas eles estavam em dúvida se eles deviam adiar ou fazer. Eles estavam mais a favor de fazer, óbvio, né? Eles não queriam esperar mais. Não era eles que iam estar dentro do foguete, né? Então pra eles pouco importava, tipo, se era seguro ou não. Não era as vidas deles que estavam em risco. Em uma teleconferência, um dos engenheiros do grupo, ele discutiu com os colegas, ele falou sobre os riscos da temperatura. Ele pediu para adiar o lançamento, ele disse que não era seguro realizar o lançamento naquelas condições em que o foguete se encontrava. Mas a galera não deu muito ouvido a ele. E a gente tem que lembrar que esse ônibus estava com 7 pessoas que iriam tripular ele, não era apenas o ônibus, um bem material. Ele tinha tripulantes, então tinha 7 pessoas, 7 famílias, de uma certa forma, que estavam presentes ali. Então, deveriam ter pensado muito melhor em colocar essas 7 pessoas em risco. Se eles sabiam que poderia dar muito errado, assim, sabe? Porque tava, tipo, na cara. Se os testes de segurança não haviam sido feitos da forma correta, que segurança que eles estavam transmitindo para aquelas pessoas que estavam tripulando aquele ônibus, sabe? É uma coisa que fica pra gente questionar e é uma coisa extremamente revoltante. Meu Deus, quando vocês querem que eu lance o ônibus? Em abril? Questionou Larry Mulay, que ele era um gestor da NASA, sem demonstrar nenhum interesse, nenhuma preocupação se aqueles tripulantes estariam seguros ou não neste veículo. Afinal, era para ser um veículo teste, a gente tem que lembrar que ele não foi feito para tripular, ele não tinha sido feito com esse objetivo, ele mudou totalmente o objetivo no meio do caminho, né? E ele nem se preocupou em ver se todos os testes de segurança tinham sido feitos e se estava tudo ok com o foguete. Ele simplesmente falou para fazerem e pronto. Eles então discutiram e votaram a favor de soltar e lançar, né, o ônibus para o espaço. Lembrando que todos esses detalhes minuciosos só foram revelados após a tragédia toda acontecer, porque aí eles começaram uma investigação realmente, então aí que foi revelado todas essas informações. Antes não se tinha elas, né? Agora você tem acesso a elas. O Boyce Jolly, que ele era um dos que discordaram da decisão de fazer o lançamento, ele sabia que o Challenger ia explodir. Então, cerca de poucos segundos após ele estar no ar, ele até chegou a achar que ele estava errado, porque parecia que ia dar certo. Mas não deu muito tempo, foi questão de milésimo de segundo assim, e o negócio explodiu e deu tudo errado. E foi muito chocante, principalmente para as pessoas que estavam acompanhando tudo isso ao vivo. Eu imagino como deve ter sido horrível. Você vê o negócio indo e aí do nada ele explode. Com pessoas dentro. É revoltante demais. Tudo aconteceu em questão de segundos, assim, foi muito rápido. As pessoas que estavam assistindo não entenderam nada. E elas nem sabiam direito o que tinha acontecido com a tripulação daquele ônibus. Elas só viram explodir. E mais nada. Nesse momento, então, o céu começa a ficar com uma fumaça estranha. E essa fumaça estranha passa a se espalhar. Eles, então, veem um paraquedas indo em direção ao oceano. E eles pensam que pode ser algum dos tripulantes que conseguiu se salvar, né? Porque era um paraquedas.
Mas então depois eles veem que era uma peça do foguete, não era nenhum tripulante. E aí eles começam a se tocar e entender realmente o que eles haviam acabado de presenciar. Boris Jolie, que foi um dos que não estava presente no momento em que tudo aconteceu, ele estava muito nervoso, então ele preferiu não assistir. Ele falou para os colegas dele no telefonema: nós sabíamos exatamente o que ia acontecer, só que demorou ainda para que fosse esclarecido para todos, né, o que havia realmente acontecido. Mas ele mesmo admitiu que eles sabiam que isso ia acontecer. Então, assim, todo mundo estava ciente, e mesmo assim deixaram acontecer. Porque não fizeram nada para impedir. Automaticamente deixaram. É dito que tudo estava ocorrendo bem no voo da nave, que ela estava executando todos os movimentos de maneira perfeita e que a subida ela realizou até os pontos mais críticos de uma forma bem boa. Mas então é dito que foi pego um vento lateral, que de primeira foi ignorado nas investigações, mas no final ele volta a ser importante, eles voltam a considerar uma informação importante e relevante. Então esse vento fez com que o ônibus espacial sacudisse e ele logo parou de sacudir e explodiu. Mais tarde foi visto por especialistas através das imagens das câmeras de segurança que o foguete ele não realizou os movimentos certinho como era para realizar, ele realizou todos os movimentos de forma desordenada, tava uma bagunça. E aí, então, ele foi em todas as direções de forma bem desordenada, causando uma estranha nuvem de fumaça, que depois foi dispersa para todos os lados, até que ele realmente foi destruído via controle remoto como medida de segurança. Outra descoberta, e talvez a mais chocante de todas essas investigações, foi que eles tinham cada um seu capacete, mas só 3 foram encontrados com o mecanismo de ativação de oxigênio acionados. Então, isso significaria o quê? Que só 3 tripulantes teriam a chance de se salvar, vamos dizer assim. Porque esse acionamento de oxigênio ele era pra ser feito como medida de segurança. Então tipo assim, tá dando tudo errado, você vai acionar, sabe? Só que os outros não estavam preparados pra acionar. Ou seja, só 3 dos 7 conseguiriam ter essa suposta chance de sobreviver. Isso significa que pelo menos 3 dos 7 conseguiram sobreviver aos primeiros momentos da explosão do foguete. Eles não morreram pela explosão. 3 conseguiram continuar vivos. Em que situação a gente não sabe, né? Provavelmente sofrendo muito até realmente vir a falecer. E eles, então, depois puderam reagir conforme eles tinham aprendido no treinamento. Não se sabe ao certo quanto tempo eles passaram pelo terror desse desastre, né? Após 5 meses de investigações e pesquisas, foi descoberto que o foguete, o combustível sólido do foguete, que ficava localizado no lado direito, ele estava com defeito. O defeito era qual? Basicamente, os anéis de vedação eles não estavam funcionando da forma correta. Eles deveriam se expandir, eles não estavam se expandindo. Com isso, o gás acabou escapando do compartimento interno. Então, assim, ali foi constatado que tinha essa coisa errada, mas não era só essa, tinha muito mais coisa errada. O buraco era muito mais embaixo. Um autor que era muito conhecido por escrever sobre desastres, né, que era o James Tillis, ele tinha certeza que se a falha realmente tivesse ocorrido nos anéis de vedação ali, a explosão ela teria acontecido no momento do lançamento, e não quando o foguete estivesse lá no ar. Tá, mas então, o que realmente aconteceu? Eu vou explicar pra vocês. Após muito ser investigado, através da análise das imagens de câmera de segurança, foi constatado que tinha uma fumaça lá, escura, nos primeiros 2 segundos de lançamento. E o que aconteceu? Era muito difícil identificar a fonte dessa fumaça, mas ela estava perto do tanque externo. Algumas análises de outras câmeras mostravam que a fumaça estava subindo. Embora seja muito difícil provar alguma coisa só com essas evidências, tudo indica que o que aconteceu foi realmente um incêndio nos anéis de vedação. Essa fumaça começa e para 2,6 segundos após ocorrer o lançamento do foguete. Isso pode ser explicado porque um dos elementos presentes no combustível ali era o alumínio. O que acontece? Quando ele é exposto a temperaturas muito altas, ele solta uma sujeira. E as impurezas dele são separadas, né? Essa sujeira é chamada de escória. Ela provavelmente foi responsável por bloquear a saída de gás do espaço deixado quando os anéis de vedação se queimaram. Então eles se queimaram e aí abriu. E aí o gás saiu tudo, tipo assim. Como não estava mais vedado, ele só tinha uma opção, escapar, entendeu? Porque a vedação estava com problema, então se não estava vedado, o gás acabou escapando. E acabou ocasionando o incêndio do anel de vedação, porque o anel estava com defeito, enfim. Ou seja, o que a gente entende com isso? Que essa sujeira do alumínio ali, a escória, ela acabou protegendo o Challenger por 73 segundos ali, que foi o tempo dele lançar, né? Até ele vir a explodir. Mas o que realmente aconteceu, então, após esses 73 segundos para que ele viesse a explodir? Eu vou explicar para vocês. A resposta, basicamente, é muito simples. Se trata da relação que tem isso tudo com o vento lateral, que a gente já citou anteriormente. Foi uma informação que foi, de início, ignorada nas investigações, mas que depois voltou a ter uma importância muito grande, né? Que esse vento lateral teve total influência na fumaça ali, né?
De acordo com a telemetria da NASA, que é basicamente uma tecnologia que permite medir a comunicação de dados de forma remota através de dispositivos sem fio, aos 60 segundos aconteceu uma queda repentina na pressão dentro do foguete, o que indica que o buraco reapareceu e que com isso o combustível estava escapando. Esse instante coincide com o vento abrupto, que atravessou o espaço aéreo por onde o ônibus estava passando naquele exato momento. Não se tratava de um vento qualquer, era o mais forte que algum ônibus espacial já tinha presenciado. Depois desse vento, por conta dele, acabou sendo rompida a vedação temporária que ocupava o lugar do O-ring danificado, que era o anel de vedação, o que acabou removendo a última barreira que eles tinham contra a chama. E essa chama acabou sendo a responsável por derreter o suporte que prendia um dos foguetes ao tanque externo. E foi quando essa conexão se soltou que a seção inferior inteira do foguete se desacoplou e acabou batendo na parte superior do tanque externo. A fumaça então acabou mudando de forma e ficando mais densa e acabava de se iniciar um vazamento de hidrogênio líquido. E esse hidrogênio líquido fica localizado na parte traseira no tanque externo. Nesse momento a situação ainda parecia normal e estava controlada para a tripulação e para as pessoas que estavam controlando o voo. Então para eles estava tudo ok até aquele momento. Nos 68 segundos de voo, o controlador do voo, chamado Richard O. Covey, ele informou a tripulação que era hora de acelerar e o comandante Dick Scooby confirmou, acelerando. E essa foi a última comunicação que os tripulantes do Challenger fizeram. Não foi possível determinar a causa exata da morte dos tripulantes, mesmo eles tendo recuperado várias informações relevantes através dos destroços que foram achados, do foguete. Mas nada foi conclusivo, os resultados foram todos inconclusivos, então não se tem causa exata de morte de nenhum tripulante. Aparentemente, ao que tudo indica, todos eles sobreviveram à explosão e ao rompimento do compartimento ali quando começou a vazar o gás. Provavelmente eles perderam a consciência segundos após o momento em que houve a perda da pressão do módulo da tripulação. Então eles não morreram pela explosão ali, muito provavelmente eles estavam acordados naquele momento e nem quando abriu o compartimento e começou a vazar o gás. Eles provavelmente ficaram desacordados a partir desse momento aí em diante, Esse desastre acabou se tornando um caso de estudo sobre engenharia e ética, porque tinha muita criança envolvida, muita criança assistindo o lançamento daquele foguete ao vivo, então foram muito impactados por conta do trauma, que eles assistiram aquilo ao vivo, eles viram um negócio explodir, então assim, as crianças ficaram muito afetadas por conta de terem presenciado um evento tão traumático quanto aquele, Esse grande número de crianças que viu o vídeo do foguete explodindo ou que viu esse acontecimento ao vivo e a cores foi uma grande influência para o discurso do presidente Reagan, que ele acabou ficando conhecido como um dos seus melhores pronunciamentos da história, Esse pronunciamento sobre esse caso todo do Challenger. Para quem tiver interesse, tem uma série da Netflix que se chama Challenger. Ela lançou em 2020, em setembro, se eu não me engano, e ela é composta por 4 episódios, então se alguém quiser assistir e entender um pouquinho mais de como desenrolaram os fatos, fica aí a dica de série pra vocês. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado, é uma história bem revoltante, e eu acho que a vida dessas pessoas que estavam tripulando esse ônibus, elas não devem ser esquecidas jamais, porque foram pessoas muito importantes e tinha família, tinham filhos esperando em casa, tinham maridos e esposas. Então, assim, não foi só 7 pessoas que perderam a vida, foram 7 famílias que perderam alguém querido. Então, eu acho muito importante a gente estar lembrando a história dessas pessoas e estar lembrando as coisas boas que essas pessoas fizeram, Cada um era importante no seu ramo de atuação, na parte da engenharia, da ciência, da astronomia. Então, cada um tinha a sua contribuição para a sociedade e, com certeza, foi muito importante. Por isso que eu resolvi trazer a história dessas 7 pessoas aqui pra vocês, porque eu acho que elas devem ser lembradas. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem sugestões de vídeo aqui embaixo. Até o próximo. Tchau.